Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vida de Padaria Cast, disponível no YouTube, no Spotify. Demorou, mas saiu mais um episódio. Promessa de ano novo é que eu vou gravar com um pouco mais de frequência. E hoje um assunto muito importante, talvez o assunto do momento, para quem empreende, para quem é empresário e para a gente do segmento de alimentação. Padarias, confeitarias, restaurantes, que é reforma tributária. Então, começou a valer e tem muitas dúvidas e para muita gente, inclusive para mim, é uma incógnita. E por isso que eu estou aqui com o Rogério da Contabilidade Progresso, especialista, atuante nesse assunto, junto à Amipão, à BIP, lá em Brasília, na análise do texto atual da reforma tributária e, claro, buscando essas melhorias para o nosso segmento. Então, o Rogério é da Progresso. Esse episódio é um oferecimento do Pão de Queijo Coisas de Minas, que é um fornecedor, talvez do único produto que eu não faça nas minhas padarias, que para mim tem o melhor pão de queijo recheado de requeijão, não só de Minas, mas do Brasil, e nós mineiros entendemos de pão de queijo, hein? Então o Rogério vai receber lá na Progresso um kit da Coisas de Minas. E Rogério, muito obrigado por estar aqui no Vida de Padaria Cast. Então é um assunto muito importante do momento, talvez você esteja recebendo um tanto de pergunta, um tanto de dúvidas de quem está no segmento, e hoje é dia de esclarecer. E primeiro, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Conta pra gente quem que é o Rogério, quem que é a Progresso, para a gente poder começar esse episódio. Primeiro, Pedro, é um prazer poder dar a nossa contribuição para um segmento que é um segmento para nós tão importante, que é o segmento da panificação, do qual a gente atua aí há mais de 50 anos, porque você falou para poder falar um pouco da história de quem que é o Rogério. O Rogério, ele está, no quanto proprietário e CEO da Contabilidade Progresso há 25 anos. Antes desse período, a Contabilidade Progresso já existia no cenário da panificação. Por quê? Porque o dono, o fundador da Contabilidade Progresso, ele era panificador. Então, ele era um dos diretores do Sindicato da Panificação aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. O nome dele era José Alencar Salvador Lages. Infelizmente, por razões do destino, ele não está mais conosco, morreu muito jovem, aos 53 anos, e por estar num segmento, a Contabilidade Progresso, do qual eu era empregado lá atrás, eu era um dos colaboradores do José Alencar, eu iniciei um trabalho lá em 1993, entrei lá como auxiliar de escritório, e ao longo dos anos, eu fui, obviamente, passando ali por todos os departamentos e efetivamente cheguei à condição de ser um gestor do Alencar, que foi o fundador. Em 2000, infelizmente, ele nos deixou. A contabilidade era uma contabilidade que o campo de atuação dela era aqui em Belo Horizonte. No máximo, a gente tinha cliente ali em Contagem. Na Grande BH. Na Grande BH. E o que acontece? Depois que eu assumi a Contabilidade Progresso, ela tinha em torno de 12 a 14 funcionários. Hoje nós temos 75 funcionários. Nós atuamos em Minas, interior de Minas, atuamos em São Paulo, atuamos em Brasília, atuamos no Espírito Santo, atuamos na Bahia. Então, hoje nós atuamos em várias unidades federadas e nós conseguimos avançar. Hoje nós temos um time de 75 pessoas, temos uma sede própria. Hoje, quem está à frente da contabilidade sou eu e a minha esposa. Eu, em toda a parte de tecnologia, desenvolvimento, toda a parte de legislação, de toda a parte da gestão, e minha esposa ela fica mais voltada à área de RH, junto com a nossa RH, e junto da área de faturamento e financeiro. Então, o resto, toda a operação, nós estamos à frente dela. Dadas essas particularidades que eu falei, de ter um fundador, em 1972, da Progresso sendo panificador,
nós alcançamos uma expertise muito grande no segmento. É importante, que eu sempre falo que o mundo de padarias é um mundo à parte, né? Tem toda a dificuldade com o colaborador, com o fornecedor, mercado. A gente tem uma indústria dentro do nosso negócio, a gente compra uma matéria-prima perecível, transforma num produto mais perecível ainda. Então, assim, é muita coisa contra. E é importante que você tenha aí prestadores de serviço com a contabilidade especialista, né? Algo que realmente vai ajudar. Então, isso é um dado muito importante, né? Assim, estar com quem entende do ramo. Pois é, Pedro. E mediante essa perspectiva, né, nós avançamos bastante né, durante esses 25 anos em todas as áreas, né, e em vários segmentos da planificação. Então, nós temos clientes que faturam 50, 60 mil, padarias artesanais e etc. E temos clientes de planificação que fatura 3 milhões e meio, né, de reais. Então, com isso nos dá, né, assim, a grande possibilidade de não ir em encontro àquele ditado de conta de padeiro. Né? Porque todo mundo, às vezes, costuma chegar e falar assim, não vou fazer uma conta de padeiro aqui. A gente respeita muito o segmento, ele é um segmento que ele é extremamente sofisticado, né, e que não tem nada a ver com conta de padeiro. Por quê? Porque a padaria, ela não só presta alguns tipos de serviço, em alguns casos, né? Às vezes ela tem entrega, ela tem a parte de industrialização e ela tem a parte de revenda. Então, o mix de uma padaria hoje, principalmente as padarias mais robustas, o mix é um mix muito variado. Sim. Onde você tem um nível de determinação ali, de classificação tributária, que é algo extremamente importante, né, dentro do negócio, seja nas questões pré-reforma, seja nas condições, né, da reforma vigente, né, porque nós vamos passar por um período que iniciou agora em 2026 em fase de teste e vamos caminhar com isso até 2032, onde, né, a gente vai ter a migração total da CBS e IBS, substituindo, né, os tributos que nós vamos falar agora há pouco. Então, a gente entende, a gente compreende que a gente, junto com o trabalho nas associações, que nós também, né, nós contribuímos muito para o regime especial aqui de Minas Gerais, nós contribuímos agora em Brasília, né, para que a gente tivesse ouvido, tivesse um tratamento diferenciado no que diz respeito às condições que foram, né, o Ministério da Fazenda chegou a falar de forma bastante clara, né, que essa questão do benefício que a Brasel conseguiu junto aos restaurantes e lanchonetes, isso não é um rol taxativo, ou seja, essa redução né, da base de cálculo para efeito de oferta de tributação de 40%, ela é um rol exemplificativo, mesmo porque o artigo 2º da Lei Complementar 214, que é a lei que trata, né, da reforma tributária, ela evidencia o seguinte, que ela não pode entrar na decisão do consumidor em ir num restaurante almoçar, ir numa padaria almoçar e a padaria ser, vamos falar assim... Tem que precificar mais caro para poder suprir aquela alíquota mais alta que de um restaurante. Perfeito. Então, maravilha. Dada essa condição do artigo 2º, que trata de uma condição de equidade, de tratamento isonômico, esse é o fundamento que o próprio Ministério da Fazenda nos deu, né? Porque, obviamente, agora nós iremos ter um conjunto de normas, que seriam as leis complementares, né? Que vão efetivamente equacionar não só as alíquotas, não só, né, do que vai ser EBS, CBS, mas vai também especificar, né, dando uma clareza maior, né, no que diz respeito a essa condição que a gente está colocando aqui. Então, isso não é uma condição somente... é necessário ainda que se trabalhe em si. Não, nós tivemos uma promessa clara do Ministério da Fazenda no que diz respeito a todas as empresas, e isso obviamente não fica só estendido aí às padarias. Sim, sim. Pode ser confeitaria, pode alimentação ser fora do lar. Alimentação fora do lar, né, que é produzida pelo próprio estabelecimento a consumidor final, ela vai ter a prerrogativa aí do alcance da redução da base de cálculo, né, de 40%. Aí já tivemos a primeira notícia boa, porque muitos, a gente sempre posta um pouquinho de reforma tributária, fala desse cenário de 2026 e até então era uma dúvida e uma preocupação. Pô, o restaurante
vai ter essa redução e a gente não? Então, uma primeira uma primeira dúvida resolvido aí. E o texto atual, antes a gente aprofundar um pouquinho, essa reforma trabalhista comparada ao cenário pré-reforma. Perdão, reforma tributária. Reforma tributária. A reforma tributária, o texto atual, esse início dela, comparado ao cenário pré, é positivo ou negativo essas mudanças? Essa resposta ela tem, né, um apelo positivo sobre o aspecto de haver pós-reforma. O que eu quero dizer? A reforma ela inicia em 26, então nesse momento que ela inicia em 26, ela vai trafegar até 2032 com impostos na forma com a qual eles existem hoje. Aí só em 2027 o PIS/COFINS acaba, mas entra a CBS. Mas nós vamos ter ICMS, ISS, né, existindo junto com a IBS e a CBS. Então, de 2026 até 2032, nós vamos ter uma demanda exaustiva de sistemas, pessoas e processos. Após esse período, então lá em 2033, aí nós vamos ter, hoje nós temos um exemplo, regulamento de ICMS para 27 unidades federadas, ou 26 mais o DF. Sim. Então, quer dizer, com muitas peculiaridades, né? Regimes especiais, substituição tributária, diferença de alíquota. Então, isso tudo acaba em 2032. Então, acaba a substituição tributária, acaba de FAO, acaba... eu estou comprando de quem, estou mandando para quem. Então, isso vai trazer um aspecto de simplificação muito grande, né, no imposto sobre consumo. Entendendo que a reforma, ela, nesse momento, ela atinge de uma forma mais agressiva os impostos sobre consumo. Você quer que a gente traduza desde já aí sobre isso? Então, assim, para você, antes de você traduzir, então, um outro ponto da reforma que ela vem para simplificar esse mundo de informações, né? Então, eu mesmo compro algumas coisas de São Paulo, compro algumas coisas de Goiás e eu tenho que fazer essas substituições tributárias. Pós 2032, que começa a valer, nada disso vai existir mais. Vai ter essa simplificação, ou seja, uma organização, né, uma linguagem só para todo mundo que empreende no Brasil. Isso quer dizer mais ou menos imposto? Infelizmente, esse é o lado ruim, né, do que é a projeção. Por quê? Porque o nosso IVA, ele vai ser um dos maiores IVAs, vai ser não, a projeção é que ele será o maior IVA do mundo, então ele vai variar aí na faixa de 26% a 28%, ainda não há uma definição sobre esse IVA. Mas é muito importante a gente entender que nesse processo de facilitação, né, o grande problema que nós vamos ter, possivelmente, principalmente nas empresas que são prestadores de serviço, né? Sim. Os prestadores de serviço, quando você tem vamos falar assim, uma grande demanda entre o estabelecimento que, vamos falar, o agricultor, depois você tem lá a indústria, depois você tem um distribuidor, depois você tem né, o comerciante e aí você tem um consumidor final. Então, quanto maior for o aspecto dessa transição entre a produção e o consumidor final, maior vamos falar assim, é o benefício da reforma. Agora, quando você não tem, um exemplo, uma empresa de contabilidade, por exemplo, a Contabilidade Floresta é uma empresa de prestação de serviço. Ela não compra matéria-prima e ela tem uma demanda muito grande de mão de obra. Então, um exemplo, eu não tenho créditos na minha operação, os meus créditos serão muito pequenos. Por exemplo, no meu caso hoje, eu tenho softwares, eu tenho os meus ativos são máquinas, equipamentos, instalações, mas quando eu compro um computador, o computador dura aí 4, 5 anos, né? Sim. Então, o que vai acontecer? Você não consegue gerar esse abatimento recorrente. Eu não consigo gerar um abatimento recorrente. E aquilo que é o meu custo maior, que é a minha mão de obra,
eu não tenho um abatimento dele nos impostos sobre consumo. E aí o que acontece? No nosso caso, caso de contabilidade, eu ainda vou ter uma redução na base de cálculo de 30%. Mas um exemplo, uma empresa de representação comercial, ela vai ter 28% com pouquíssimo crédito na entrada. Sim. Então, ainda que a gente entenda que na cadeia, que era a palavra que me faltou aqui no primeiro momento, ainda que a gente entenda que na cadeia você vai, por exemplo, paguei conta de água, paguei um contador, paguei conta de luz, eu vou tendo crédito, só que, como eu falei, para uma contabilidade, esse crédito em função do débito, há uma distância muito grande. Eu vou ter um débito de 28 sobre um crédito daquilo que eu adquiri, e aí não pode ser mão de obra, muito pequeno. Então eu vou ter um aumento. E esse aumento, o que vai acontecer? Eu tenho que repassar esse aumento, porque ele vai ser somado ao meu preço. Sim. Então aí o meu serviço fica mais caro. E isso vai acontecer em todas as frentes dos prestadores de serviço. Óbvio que um dentista vai ter 60% de redução de base, mas, como eu falei, o representante comercial não tem. E outras N atividades de prestação de serviço não irão ter. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que compor isso no meu serviço. Acaba que aquele que tiver comprando o serviço de mim vai ter um aumento. E isso na cadeia pode mexer com tudo. Então, essa esfera, ela é uma esfera também que, mas eu vou ter talvez vários produtos que não são geradores de crédito. E isso era uma preocupação no segmento da panificação, foi por isso que nós nos mobilizamos a estar indo a Brasília para poder estar discutindo esse tema. Por quê? Eu vou comprar carne, ela é alíquota zero. Eu vou comprar farinha, ela é alíquota zero. Eu vou comprar açúcar, ele é alíquota zero. Leite, alíquota zero. Então, todos os insumos, ovo, alíquota zero. Todos os insumos que eu tenho na minha entrada são alíquota zero. E eu teria uma tributação cheia na saída se não fosse esse movimento que iniciou conosco, junto com a Associação Mineira de Indústria de Panificação, que mobilizou a ABIP e mobilizou outros sindicatos para que a gente fortalecesse isso em ações e conseguisse vamos falar assim, essa promessa do Ministério da Fazenda de que efetivamente nós seremos inseridos aí na condição dos restaurantes. Até porque o nosso segmento ele tem um custo de transformação muito alto também. Né? Muito alto. Cujo culmina na mesma condição que o escritório de contabilidade. Um exemplo, mão de obra. Sim. A mão de obra, ela não tem crédito. Sim. Então, se eu não tivesse uma redução lá na ponta para ter vários elementos que eu não tenho crédito aqui na entrada, nós teríamos um aumento substancial no segmento da panificação de carga tributária. Ainda que eu entenda que esse aumento vai existir para o consumidor final, que vai repassar, ele ficou atenuado dada essa promessa que o Ministério da Fazenda nos fez de nos incluir aí nesse benefício de redução de 40%. Sim. E antes da gente avançar, como a gente tem uma audiência de donos de padarias, gerentes, que vai do pequenininho ao grande, a quem tem um conhecimento médio de parte fiscal, de parte trabalhista, né, do que envolve uma contabilidade em geral, o que o IVA significa, o IBS, o ICS, que é o que vão entrar nessa reforma tributária. O que eles significam para a gente traduzir aqui para quem está nos assistindo? O IVA, ele fala de imposto sobre valor agregado. Né? Hoje, até 2026, o imposto, nós temos o PIS, a COFINS e o ICMS, que o PIS e o COFINS, quando é chamado não cumulativo, o que significa isso? É o chamado débito e crédito, né? Que é mais comum, mais popular para as pessoas. Então, hoje nós já temos, só que é um IVA precário. Né? E aí nós estaremos... Está começando, está iniciando, sendo estruturado. Não, eu quero dizer assim, nós estamos começando numa fase de teste, mas quando eu falo de um IVA precário, eu quero dizer assim, o ICMS é um IVA precário. Né? O PIS/COFINS, né, as contribuições do PIS/COFINS, também é um IVA precário. Entendi. Porque o IVA nada mais é do que um imposto sobre valor agregado. Você vai pagar o imposto sobre a sua margem de contribuição. Então, você tem 100, você colocou uma margem de contribuição de 50, você vai pagar só sobre a diferença de 50. Né? Só que o que acontece? Hoje, o ICMS, o PIS e a COFINS,
eles são por dentro do produto. Então, quando você compra um produto, você está comprando produto e tributo. Agora, o que vai acontecer com a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e com a IBS, Imposto sobre Bens e Serviços? Ele vai ser cobrado por fora. Então, ele não vai ser cobrado por dentro do produto. Então, você vai conseguir mapear efetivamente o valor desse tributo. Hoje, você não consegue ter a clareza, por exemplo, numa nota fiscal. Outros países do mundo que trabalham com IVA, dentre eles alguns países da Europa e Estados Unidos, você consegue ver, e você vai conseguir ver de agora para frente, o que você vai pagar de CBS e IBS. Então isso dá não só mais clareza, né, daquilo que está sendo remetido aos cofres públicos, daquilo que você está recolhendo de tributo, mas como também facilita todo o processo, né? Então, eu não sei se eu consegui ser claro e responder a sua pergunta. Conseguiu. Assim, até quando a gente faz uma compra nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o preço do produto e depois que é aplicada aquela taxa de uma maneira muito clara, né? Isso, perfeitamente. De uma maneira muito clara. Perfeitamente. Hoje a gente não consegue, igual eu falei, ainda a gente não consegue, por quê? Porque o imposto está por dentro, então você não consegue ver isso. Então, exemplo, comprei o tributo por 100. Imaginando que o produto, que o nosso IVA vai ser de 28%, então vai ter lá, valor total dos produtos, 100, IVA, 28%, valor total da nota, 128. 128. Ok? Vai ficar mais claro, né? Até, assim, os meus negócios que trabalham certos, né, a gente emite cupom fiscal de tudo, tá o 100% fiscal, às vezes a gente ganha uma fama de careiro porque o outro não está preocupado com essa precificação. Então, isso ajuda até a ter um pouco mais de clareza, né? A gente entende que, dado uma condição que também até a própria forma, né, que vai ser estabelecida através do split payment, que é um grande sistema, que é um sistema que ele vai ser, pelo menos, 100 vezes mais eficiente do que o sistema do PIX que existe hoje. Então, esse split payment, ele vai, um exemplo, iFood, vendas com débito, né? E crédito, vai haver, através, né, dos sistemas de pagamento, a retenção já automática dos tributos. Então, isso é um ponto muito importante, por quê? Porque isso vai impactar efetivamente fluxo de caixa das empresas. Porque tem gente que vende. Tô apertado esse mês, vou segurar uma guia de imposto para ir por refis. Perfeitamente. Por exemplo. Você entendeu perfeitamente. Então, assim, é um ponto muito importante, porque a gente conversa com muitos donos de padaria, donos de negócio, que ele não consegue deixar de pagar o fornecedor, senão não entrega a farinha, não entrega o chocolate para ele produzir. Não deixa de pagar o funcionário, porque senão o funcionário não vai trabalhar, acione ali na Justiça do Trabalho. Então, muitas das vezes, ele deixa de pagar a guia do Simples, deixa de pagar ali o imposto. Então, quando a gente pega algumas padarias para poder analisar o financeiro, a maior inadimplência que essas padarias têm é com o governo. Porque hoje a gente vende, no dia 20 do outro mês paga um Simples, paga um imposto, muito seguro, às vezes espera uma renegociação em até 180 meses, né? Pois é. E agora não vai ter isso mais. Pois é, não vai ter isso mais. E aí, um ponto que você colocou, né, de forma bastante clara, bastante positiva, você falou da saída, ou seja, das vendas. Mas nós vamos ter também um problema nas compras. Por quê? Porque nas compras, hipoteticamente falando, para aqueles produtos que são amplamente tributados, vários produtos de revenda serão, você vai comprar com 28% a mais. Então você vai ter que pagar o valor do produto mais o valor do tributo. Esse valor ele vai cair numa conta de compensação, mas ele só vai cair na conta de compensação quando aquele fornecedor que te vendeu fizer o pagamento do tributo. Então, um outro ponto é que você tem aí um problema nas suas saídas, que ele vai ser retido em grande parte das operações das quais há um sistema eletrônico de pagamento, e aí eu falei o iFood e outros, como também você nas suas entradas, você vai ter um acréscimo no preço do produto, você vai ter que fazer um desembolso pagando o produto, só que ele só vai cair no seu conta corrente
quando aquele que vendeu fizer o pagamento. Então, nós podemos ter uma recorrência de, vamos falar assim, de esvaziamento do fluxo de caixa, tanto no que diz respeito à saída que será retido, quanto no que diz respeito à entrada do prazo de pagamento. Porque quando ele vendeu para você, às vezes, por exemplo, vamos imaginar que ele vendeu no dia 28 do mês de fevereiro. Só que a guia dele vai vencer no dia 31. Só que quando você comprou, você já pagou o tributo. Sim. Entendeu? Então, aí você vai ter que... É como se você precisa de ter um contingenciamento de recursos. É lógico que isso não vai ser tão impactante, Pedro. Por quê? Porque nós vamos fazer isso numa fase de transição, onde os impostos que existem hoje vão ser diminuídos e os impostos que passam a existir já a partir de 26 de forma de teste, né, que a gente já tem já 1% sendo recolhido, que pode ser abatido no PIS/COFINS, então ele não vai criar um acréscimo no ano de 2026. Mas já a partir de 2027, nós já teremos aí essa condição do split payment funcionando e trazendo essa condição, tanto no que diz respeito à entrada, quanto no que diz respeito à saída. E importante assim, vai sair na frente quem já estiver organizado, né? Porque existe um amadorismo no nosso segmento do dono do negócio não ter um controle financeiro, literalmente vende o pão hoje para poder pagar o boleto mais tarde, né? Então vai exigir mais organização financeira, organização da base de dados de produto, né? Os produtos cadastrados de maneira correta no sistema. Então, até 2020, o split payment em 2027, ele já, ano que vem. Ele já entra em vigência, né? Sim. E obviamente, em 2027 acaba o PIS/COFINS e já sobe já a contribuição de bens e serviços. Já sobe o CBS. Só para dar um esclarecimento, sim, a CBS, que é a contribuição de bens e serviços, ela vai substituir o PIS e o COFINS, que são tributos federais. Uhum. E a IBS, ela vai substituir o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e vai substituir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Lembrando que a IBS, ela vai ter aí a entrada dela lá o início dela em 2028 ainda. Então, quer dizer, ele está um pouco distante. Mas aí, o que vai acontecer? ICMS, na forma com a qual nós conhecemos, ele vai a cada ano diminuindo 20% e vai aumentando a IBS em 20%. A mesma coisa vai acontecer com o ISS-QN, né, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e vai também trazer o processo de desburocratização para efeito do ISS, que você tem, né, só aqui em Minas são mais de 5 mil municípios, né? Sim. Cada um com uma regra. Então, também desburocratiza através da criação, né, do IBS. Do IBS. Então, IBS para substituir ICMS e ISS. Isso. O ICS para substituir PIS e COFINS. CBS, PIS e COFINS, IBS, ICMS e ISS. Isso. Beleza. Isso aí. E o que muda com essa reforma trabalhista na prática agora para quem está no simples, presumido e real? Pro simples, começando que a maioria das padarias... O grande aspecto das empresas do Simples Nacional, o grande impacto que as empresas do Simples Nacional terão na mudança, vai ser sobre um aspecto que a maioria das padarias tradicionais, na forma com a qual a gente conhece, ela visa atender quem? O consumidor final, né? Então, ela não tem, por um aspecto, atender a pessoas jurídicas, né? Quando a gente está falando de pessoas jurídicas, vamos dizer assim, hoje, do total de visitantes que entra lá na sua loja, a título de exemplo, mais de 95%, acredito eu, são pessoas físicas e consumidores finais. Então, o que vai acontecer? As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas vão, aí, independente de ser padaria ou não, elas vão ter uma janela aberta 2 vezes ao ano para efeito de determinar a opção delas. O que significa isso? A opção de recolher a CBS e IBS dentro do Simples Nacional, e aí ela teria, né, porque, vamos falar assim, as tabelas do Simples Nacional,
elas vão retirar lá o que é PIS, COFINS e ICMS e vão colocar lá IBS e CBS, né? E obviamente ISS também. Então, só que os valores percentuais que estão, eles não irão mudar. Só que o que acontece? Hoje, as padarias, quando elas vendem para um estabelecimento pessoa jurídica, elas geram crédito, por exemplo, de PIS e COFINS de 9,25%, quando esses estabelecimentos são optantes pelo lucro real. O que vai acontecer? Elas não irão mais gerar créditos integrais. Por quê? Elas vão recolher o valor da CBS e IBS dentro do Simples Nacional, uma vez que 95% dos consumidores delas são consumidores finais, que para eles tanto fez ter crédito ou não. Agora, nós temos alguns casos de pequenas indústrias de panificação que elas vendem exclusivamente para, por exemplo, eu vou vender para a Vale do Rio Doce. Sim. A Vale do Rio Doce vai querer ter crédito integral. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se aderir ao regime normal, pagando CBS e IBS por fora, para gerar crédito integral. Fato que não irá ocorrer com as padarias tradicionais. A gente tem muita padaria, inclusive médias. Por exemplo, eu tenho um concorrente que em questão de loja, ele é 4, 5 vezes menor do que eu. Mas em expedição para outras empresas, inclusive para cozinhas industriais, é gigante. Pois é, e ele vai ter que rever o negócio dele. Então, para quem trabalha com expedição, quem atende muita empresa, então a gente tem aqui indústrias de pães de cachorro-quente, que atende supermercado, né, pão de hambúrguer. Eles vão ter que ir para o regime, vão ter que fazer uma migração de regime. Na realidade, eles vão ter que avaliar junto com a contabilidade deles. Sim. Se é interessante permanecer no Simples Nacional, gerando crédito integral, ou ir para o lucro presumido ou para o lucro real. Entendi. Né? Mas que eles vão ter que fazer esse exercício, isso é inevitável. Por quê? Porque certamente essas empresas não vão querer abrir mão dos créditos integrais para poder diminuir o valor do débito delas. Que no Simples não vai fazer mais isso, e então tem que fazer um estudo. Na realidade, o Simples ele vai fazer, só que é importante a gente entender que eu vou ter que olhar para quem vai estar consumindo o meu produto. Como eu falei, olha, se eu tenho igual você falou, a pessoa, balcão, loja, hoje ela é 30% do valor das vendas dela. E 70% ela vai realizar entregas, né, para pessoas jurídicas. O que ela possivelmente vai ter que fazer? Ela vai ter que desacoplar talvez uma operação da outra. Ela vai ter que separar essa parte de entrega, abrindo uma nova empresa e gerando os créditos integrais, talvez aonde? No lucro presumido ou no lucro real. Essa condição de lucro presumido e lucro real, ela vai ter que observar um conjunto de outros fatores, né? Porque para o lucro presumido, que é possivelmente é uma nova etapa aqui da nossa, do nosso bate-papo, é uma condição também que vai ter que ser reavaliada. A condição de estar no lucro presumido. Por quê? Porque a forma de recolhimento de PIS e COFINS no lucro presumido, do jeito que nós fazemos hoje, nós pagamos hoje 3,65% sobre o valor do faturamento. Ela vai acabar, ela vai ser extinta. Por quê? Porque não vai ser sobre o imposto sobre o valor agregado. Não vai existir mais o valor de 3,65% sobre o faturamento. Então, os estabelecimentos todos vão ter que reunir com o seu time tributário, contabilidade, jurídico e etc., e repensar a estrutura do negócio. Por quê? Porque permanecer, né, às vezes, dentro do Simples Nacional, tendo uma operação só, não fazendo a segregação, pode ter uma carga tributária que inviabilize, dada a condição de que essas empresas vão querer ter a cessão dos créditos. Sim, então, para a gente, antes de pular aqui para falar de presumido e real, quem está no Simples é fazer uma leitura gerencial do negócio, entender a composição do faturamento. Estou 98% com pessoa física, num primeiro momento está tranquilo. Agora, como conheço várias padarias que tem uma expedição fortíssima, muito carro de entrega, atende pessoa jurídica, mineradora, atende aí siderúrgica, essas empresas precisam fazer essa leitura gerencial e definir com especialistas contábeis aí a progresso qual o caminho seguir, e um deles é a separação,
né, de CNPJ, separação, né, você vai ter que segregar as operações. Isso, se segrega, né, para ter regimes diferentes aí. Maravilha. E para quem está no presumido e real, quais são as principais mudanças? Do presumido você falou que está com os dias contados. Pois o lucro, nós temos que trazer aqui, eu sei, e obviamente para todo o público, né? Eu às vezes até lido com alguns panificadores que muitas vezes eles costumam dizer assim, não, eu não quero ter preocupação com contabilidade. Isso. Ou eu não quero ter preocupação com avaliação de custo. Eu não quero ter... E é muito importante que todo panificador entenda a precificação. É muito importante que até mesmo para cobrar, para poder entender, né? Entenda assim, quando eu faço uma opção pelo lucro presumido, né? Por que eu faço uma opção pelo lucro presumido? Até 2026, eu faço uma opção pelo lucro presumido, por quê? Quando eu pego o valor que a Receita Federal me dá de presunção para efeito de recolhimento do imposto, o que significa isso? Ele estipula que para comércio, essa alíquota ela é de 8% para quem fatura hoje até 5 milhões de reais. E ela é de 8,8% para quem fatura acima de 5 milhões de reais ano. Então o que eu tenho que avaliar? O meu resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, a minha EBITDA, ou o meu LAGIR em português, ele é menor do que 8 ou maior do que 8? Porque se ele for maior do que 8, por exemplo, vamos imaginar que o meu resultado antes da minha EBITDA, quer dizer, na minha EBITDA seja de 12%. E a Receita fala comigo, se você recolher 8, eu estou satisfeita com o seu recolhimento. Para que eu vou apurar o lucro real e pagar sobre 12? Eu vou optar pela presunção para calcular o imposto de renda e a contribuição social acima de 8 ao invés de 12. Agora, meu lucro é inferior a 8. Meu lucro é de 4%. Então eu vou calcular o lucro real, vou chegar à alíquota de 8% e vou recolher sobre 4%. Então essa é a primeira prerrogativa a estar fazendo uma avaliação de eu faço opção pelo lucro real ou eu faço opção pelo lucro presumido. Por quê? E isso é muito importante, que não é uma receita de bolo. Por quê? Porque às vezes você tem negócios de padaria que tem muita revenda. Sim. E aí a margem é menor. Quando a margem é menor, quando a gente está falando de margem menor, significa dizer o seguinte. Quando eu tenho um CMV, um custo de mercadoria, ou melhor, quando as minhas compras mensais elas são iguais ou superiores a 65% do meu faturamento, eu tenho uma tendência de ser lucro real. Agora, se o meu custo de mercadoria for abaixo de 65%, eu tenho uma margem a compreender que o lucro presumido pode ser uma melhor condição, né? Por quê? Porque eu vou pagar, se eu pego 100, só para efeito né? Obviamente, aqui para efeito de entendimento. Se eu tenho 100 mil, eu vou recolher sobre o faturamento, eu vou pagar 3,65% ou 3.650. Se eu tenho um valor de compra de 65 para uma receita de 100 mil, eu tenho 35. Se eu aplico 35, né, muito rapidamente aqui, só para a gente chegar aqui no... Se eu pego sobre 35, eu aplico 3 pontos... sobre 35, eu aplico 9,25%, que é o PIS/COFINS, eu chego a um valor de 3,23%. Ou seja, ele é menor do que os 3,65% que eu tenho que recolher no lucro presumido. Então, se eu tenho uma margem de contribuição de 35%, ou um CMV de 65%, eu tenho uma projeção bem robusta e significativa, eu tenho que ser optante pelo lucro real. Por quê? Meu PIS/COFINS eu vou pagar 3,23 sobre o faturamento, ao invés de 3,65. E eu já tenho também uma leve tendência de que o meu resultado, tendo um CMV de 65, que o meu resultado ele vai ser o quê? Inferior a 8. O meu resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Então aí a gente quebra um pouco do paradigma de compreensão sobre dificuldade de entender como que é presumido, como que é real. Isso até 2026. A partir de 2026, eu não terei mais PIS/COFINS incidindo sobre o faturamento. O PIS/COFINS vai ser extinto.
Então, o que vai acontecer? Eu devo ter uma alíquota aproximada aí, talvez, não é preciso isso, mas de, por exemplo, 9% sobre a diferença entre o que eu compro e o que eu vendo. Né? Porque aí esses 9% serão a CBS, que vai existir junto com o ICMS, vai existir junto com ISS e os demais até 2032. Então, e aí todas as vezes que a gente fala, a gente é muito técnico mesmo. Sim, não é fácil. Tem como fugir. E para suprir essa condição é estudar, é reunir com o seu contador, é fazer conta junto com ele para poder entender esse cenário. Né? Sim, então assim, eu fui anotando alguns pontos. Então, o primeiro passo é essa leitura gerencial que você pode fazer junto com o seu contador, porque nela você vai pegar a composição do seu mix. Então, se você tem uma revenda muito forte, por exemplo, é uma linha de trabalho, né? Porque uma revenda muito forte te permite ter um CMV de 65. Já que é revenda, você tem menos mão de obra. E a gente cai agora no conceito gerencial financeiro, não no contábil. Se você tem um CMV de 65% com produção própria, você pode ter certeza que seu desperdício está alto, que você tem muita mão de obra, então já é um outro tipo de leitura. Então, acho que cada cenário é um cenário, né? Então, vem entender precificação, correção da sua base de produtos, né? Fazer toda a parte ali fiscal, tributária, atrás de cada produto, né? E, não menos importante, controle de fluxo de caixa, controle aí do seu financeiro. E essa tributação, antes da gente entrar em ações práticas para quem tem padaria, para quem tem confeitaria, essa tributação sobre lucro, né, que também entrou em pauta aí nesses últimos meses. O que isso muda, né, de uma maneira bem didática e de uma maneira bem direta? Acho que esse não é tão complexo quanto uma reforma trabalhista, né, que já foi mais claro, mas e aí, na prática, Rogério? Pois é. Só Pedro, carinhosamente, reforma tributária. Gente, eu já estou pensando em uma reforma que não teve ainda, reforma tributária. Na realidade, a reforma trabalhista ela aconteceu lá no governo de 2017. Isso. Mas vamos lá. O que acontece no que diz respeito ao imposto de renda, né? Na realidade, por fonte pagadora, né? Irá efetivamente, por exemplo, quando eu tiver lucros a estar sendo distribuído. E esses lucros distribuídos forem, vamos falar, superiores a 50 mil reais, eu vou pegar, por exemplo, eu tive lucro de 60 mil. Eu somente, vamos imaginar que nós dois somos sócios, você teve lucro de 60, eu tive lucro de 60. Então nós vamos ter que recolher sobre todo o valor, não sobre o valor da diferença, né, 10%, se exceder mensalmente as distribuições, né, desses lucros. Então, isso no cenário mensal. Só que o que vai acontecer, Pedro? Quando você for fazer a declaração de ajuste anual, a sua declaração de imposto de renda no ano seguinte, ainda que o seu lucro tenha sido de 45 mil, mas você tem outras fontes, por exemplo, aluguéis. Sim. Você teve outros lucros CNPJ, de outros CNPJs que te gerou lucro, só que foi inferior a 50 mil. O que vai acontecer? Vai somar, inclusive rendimentos. Não, cara, eu tenho Bitcoin, eu tenho aplicações em CDB, eu tenho todos os rendimentos serão somados. E se você tiver ultrapassado o valor de 600 mil ano, você vai ser tributado a 10% de qualquer forma. Rogério, mas e as retenções? Por exemplo, vamos imaginar que você, enquanto pessoa física, recebe aluguel e aí a pessoa, ao pagar o aluguel, ela retém lá o valor do imposto de renda sobre aluguel, né, de você. Esses valores poderão, uma vez retidos, serem abatidos do valor a pagar. Os 27,5 de aluguel. Isso aí. Então eles vão poder, mas para poder entender que né, sobre essa condição dos 10%, ele é muito pior do que efetivamente as pessoas, né, imaginam. Por quê? Porque não é só a distribuição dos lucros, é todos os rendimentos que serão somados. Então é importante você reunir com o seu contador
para você avaliar esse cenário e talvez já ir fazendo a antecipação do valor do imposto de renda, através de um carnê-leão, de um mensalão, enfim, para evitar que lá na frente você tenha que pagar aquela bordoada de uma vez, né? Porque assim, você falou um ponto muito importante, são rendimentos, né? E hoje muitos donos de negócio vivem ali daquela retirada que se encaixam nesses rendimentos, que vai ser uma transferência eletrônica, consequentemente deixa um lastro aí, né? E o Prolabore, ele entra nesses rendimentos? Todo o valor... Toda a transferência desse CNPJ... É muito importante que as empresas, inclusive, né, deixando aqui alguns pontos, que eu acho que é um ponto importante, e aí um exemplo, organizações mais organizadas, né, no que diz respeito a planejamento tributário, às vezes você tem lá uma holding de gestão. Porque o que acontece? A holding de gestão, ela vai poder receber o dinheiro né, da empresa da qual ela tem participação. Então, um exemplo, eu tenho a Araújo, sou empresa. Aí lá dentro da Araújo, no quadro societário, eu tenho que 100% da Araújo é dona de uma holding. Então, lá vai estar lá assim, Hold Pedro Araújo S.A., né? Então, ela vai poder receber os recursos e reter os recursos dentro dela. Então, você vai poder, talvez, imobilizar, comprar veículo e etc., dentro dessa hold. Ou seja, esse recurso não vai ser distribuído. O carro, um exemplo que você anda, ele pode estar nessa hold. E aí, o que vai acontecer? Não é uma distribuição tributada. Por quê? Nós não falamos em distribuição no que diz respeito a quando os recursos são distribuídos para a pessoa jurídica. Sim. A distribuição tributada vai ser quando os recursos são distribuídos para a pessoa CNPJ para CPF. Isso aí. Então, existe aí N planejamentos, né, que podem ser executados no sentido de atenuar efetivamente o impacto tributário. Não, legal. Maravilha. Voltando para a reforma tributária, o que você vê que a BIP, a MIPAM, você que foi lá brilhantemente em Brasília, precisa mudar ainda? Tem algum ponto ou não? Orientação, não é esperar nada mais, vamos dizer assim, e ir se adaptando. Antes a gente entrar aqui em ações mais práticas. É muito importante, eu queria trazer um ponto aqui, lembrando que na reforma o pão francês é alíquota zero. Então, pão, leite, itens de cesta básica nessa reforma tributária, alíquota zero. Serão alíquota zero. Carne. Então, é muito importante a gente entender que quem tem, né, na sua curva BC um valor significativo de pão francês terá, né, será privilegiado. Então, eu trouxe isso só porque isso é um ponto importante, né? Porque vai ter alíquota zero de CBS e IBS aí para a venda do pão francês. O que eu entendo? Eu entendo que nós temos, seja a Associação Mineira de Indústria de Panificação, seja a associação de outros estados e a BIP, nós temos que estar atentos a todo o cenário, né, construtivo dos aspectos legislativos que decorrem da reforma. Então, quer dizer, a reforma foi criada, ela está tipificada na nossa Constituição Federal, ela está tipificada na Lei Complementar 214, mas o tempo todo ela tem, né, vamos falar assim, a emissão, né, vamos falar assim, de outras leis complementares que vão regulando todos os aspectos. Então, eu acho que é muito importante que a BIP, muito importante que os sindicatos, né, em cada unidade federada, fiquem atentos a essas mudanças. Para quê? Para que a gente, se tiver algo que venha nos impactar, ou se a promessa do Ministério da Fazenda não se cumprir, a gente fazê-la cumprir até sobre a sustentação da Constituição Federal, que a reforma está lá na Constituição, e ela fala dessa condição de isonomia, de não entrar dentro... Vamos falar assim, não, eu vou na padaria, porque lá na padaria, eu vou no restaurante que lá é mais barato. Que lá é mais barato. Então, esse é o pleito. Isso eu entendo que é esse nível de atenção que né, essas entidades precisam de estar atentas. E a gente sempre vai, aqui no Vida de Padaria também, até por ser uma parte interessada, por ter padarias,
a gente vai estar acompanhando e, se necessário, fazer essa mobilização, né? Para quem faz parte de Sindipam, de sindicato, de associações, para fazer essa força. E para a gente poder fechar, né, antes de considerações finais, ações práticas para ir se adaptando, para poder sentir menos essa reforma tributária. O que a gente pode fazer de ação prática para isso? Olha, ações práticas importantes. Traga sua contabilidade para dentro do seu negócio. Não necessariamente abrindo, né, tendo uma contabilidade interna, não. Quando a gente fala em trazer a contabilidade para dentro do seu negócio, parceira, parte do negócio. Compreender a importância, né, porque, como você falou, às vezes eu fico atento ao KPI tributo e eu não fico, né, não dou atenção para comprar bem, e aí a gente está falando comprar com preço melhor e despesar menos, né? Eu deixo a torneira aberta, né, no que diz respeito à despesa, deixo a torneira aberta no que diz respeito a custo, me permito às vezes falar, não, eu vou trabalhar aqui com 4,5% de perda no meu processo de produção. E majoro o meu risco no que diz respeito à questão tributária. É muito importante as pessoas compreenderem que, dada essa condição de avanço tecnológico, o fisco está anos-luz no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito a avanço, no que diz respeito... E hoje nós não temos mais um senhorzinho de óculos que fica olhando aqui. Não, hoje nós temos inteligências artificiais que detectam comportamentos setoriais. Então, se você estiver muito fora daquilo que efetivamente você tem, por exemplo, custos extremamente altos, né? Por exemplo, você tem compras que, ou eu estou fechando com resultados negativos contumazes, há muito tempo, né? Então, o que acontece? São indícios fortes de evidências de sonegação fiscal. Então, o procedimento que a gente chama a atenção aqui nesse momento é para chamar a sua contabilidade para entrar, né, vamos falar assim, dentro do seu negócio e você estruturar. Um exemplo, o trabalho que você faz, Pedro, é extremamente importante, porque também um trabalho, por exemplo, nós temos lá na nossa operação mais de 200 padarias. Então, o que acontece? A gente consegue detectar comportamentos de KPIs, um exemplo, aluguel, custo, carga tributária, né, que são fatores determinantes para que essas pessoas consigam entender. Eu estou me posicionando de forma correta? Eu estou fora, estou dentro. É lógico que não é copiar, colar. Cada negócio, como eu falei, tem né, a sua especificidade. Mas é muito importante que você analise os seus números, que você traga a contabilidade para dentro do seu negócio, no sentido de ser uma fiel parceira para poder não só trazer resultado, mas viabilizar o seu negócio no campo de padaria. Então, legal, reconhecer essa importância contábil, porque para o dono de padaria, tudo é importante, menos o financeiro, né? Então, é importante ali o padeiro dele, é importante a mão de obra, é importante o cliente que entra todo dia para o produto, mas nesse mundo atual de rastreio digital, né, como o Rogério trouxe para a gente, a importância da parceria contábil. Então, é ter um contador de confiança para você junto fazer uma leitura do negócio e, consequentemente, um plano de ação mais personalizado. Perfeito. Certo? Perfeito. Entender seus indicadores é muito importante também, porque cada negócio tem uma leitura, então entender o que você compra / revende de mercadoria, o que você compra, transforma e vende, porque muitos itens vão ter alíquotas zeradas, né, não vão ser tributados. Então é importante entender essa composição do mix de produto. Então, para isso é um sistema talvez alinhado, bem abastecido, bem preenchido, e a contabilidade entrando com uma parceira nesse entendimento contábil. Então você não precisa ser um especialista tributário. Eu, apesar, assim, eu sou administrador de empresa, sou contador também, mas totalmente desatualizado. Eu não me preocupo em atualizar, eu me preocupo em ter uma contabilidade parceira e estratégica que é importante, né? Que hoje, pelo menos a leitura que eu faço, 2026 em diante, não cabe só um emissor de guia, não. Certo? Tem que ser alguém estratégico
Então você tem que trabalhar com inteligência e buscar, né, se você não entende, quem que vai te dar um plano de ação concreto. E produtos, né, Rogério? Bem cadastrado no sistema é muito importante a partir de agora, Sem Porque dúvida. o dono de padaria ele tem mania de entrou um produto novo, vai ali, copia o último produto, cola, só troca o nome. Então, assim, eu já peguei. A hora que a gente pega uma curva ABC para poder entender a composição de venda de uma padaria, eu já vi lá, nesse Ctrl-C, Ctrl-V, um cigarro, um pão na categoria de cigarro. Provavelmente ele cadastrou o primeiro cigarro, foi copiando, dali transformou em suco, em pão, e ele pode estar se ferrando nisso. Sem sombra de dúvida. É importantíssimo que né, todos os panificadores fiquem atentos, né, a essa condição, porque ela faz toda a diferença. Né? Nós temos produtos da cesta básica terão, né, redução a zero, mas nós temos outros produtos que vão ter redução de 60%. Né? Por exemplo, pão de forma, extrato de tomate, né, que terão uma redução de 60%, né, de base para efeito. Então, se você não aplica de forma coerente, você vai estar pagando por algo que você não deveria estar pagando. E eu acho que é muito importante também você sempre ter, né, uma visão do seu negócio, porque às vezes as pessoas elas ficam assim, nossa, mas eu tenho um mix de 6.000 itens, 7.000 itens. Pareto se aplica muito à panificação. Então, o que acontece? 80% dos produtos estão nos 20 primeiros itens da sua curva ABC. Então, se você se ativer a compreender efetivamente não só o custo desses produtos, porque muitas vezes, infelizmente, nós temos produtos subtraídos, né, dentro da nossa indústria. Quando eu falo nossa, gente, entendendo que a padaria... Tem perda, tem desperdício, tem desvio, tem tudo. E às vezes de produtos nobres, como chocolate, como doce de leite, como leite condensado. Então, às vezes, você não está entendendo aonde que está o furo da sua operação, e às vezes o furo pode estar em desvio de recursos. Né? Às vezes a operação, como eu falei, com certeza pode estar na classificação tributária, e aí às vezes assombra, né? Nossa, mas eu vou ter que olhar 6.000 itens. Gente, vocês vão ter que olhar às vezes 20 itens, ou 30 que seja, que são os campeões de venda do seu negócio. E você olhando, igual eu falei, você olhando para o custo deles, né? E olhando efetivamente para a tributação deles, vocês já vão ter assim, um avanço substancial, né, no elemento resultado do seu negócio. Não, legal. Então, assim, essa departamentalização dos seus produtos é importante, porque cigarro e bebida alcoólica vai ser uma outra tributação, certo? Isso. Que padarias vendem. Então, é separar. Então, o que é só pão, o que eu produzo, quais são os principais produtos ali, meu custo. Então, departamentalizar. Hoje, qualquer sistema gerencial faz isso muito bem. Você colocou só para também, né, porque nós vamos ter com essa reforma a criação do imposto seletivo, que é o IS. E ele vai atuar efetivamente sobre todos os produtos que causam malefício à saúde ou ao meio ambiente. Que vai desde carro elétrico, a cigarro, a bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas. Eu vi que até a Coca Zero, nem a Coca Zero ia escapar. Pois é. Então, todos esses produtos, eles serão tributados pelo IS nos estabelecimentos industriais. Né? Então, vai ser só nesse momento onde a tributação vai ocorrer. Tá? Então, já, por exemplo, direto na própria Coca. Isso aí. Na própria Coca já vai bebidas alcoólicas, vinhos, né, espumantes, cervejas, eles já serão tributados pelo IS lá no estabelecimento industrial. Isso vai trazer, né, porque o impacto do IS ele é relevante. Né? Sim. Há algumas ideias aí dele chegar a 10%, em alguns casos ser até mais do que isso. Então, isso não vai acontecer agora, né? Isso também vai acontecer mais na frente, com a extinção parcial do IPI. Então, o IPI também deixa de existir e o imposto que vai existir vai ser o IS. E me corrija se eu estiver errado, mas pelo meu entendimento, a Coca já vai te vender com imposto pago. Isso. A Souza Cruz, Isso. A Ambev te vende já com imposto pago. Então, provavelmente nós vamos comprar mais caro e vender, vamos chamar aí, pelo mesmo preço. Perfeito. Então, isso é menos fluxo de caixa. Isso é menos fluxo de caixa. Se hoje eu compro a R$3, a R$2 uma latinha de Coca para vender a 5, talvez eu compre a R$3,80, mas eu não tenho que pagar uma guia de imposto
sobre essa coca. Isso aí. Então, está perfeito. E vou pegar aqui umas perguntinhas que estão chegando no Instagram. Eu abri aqui uma caixinha de pergunta. Vamos lá. Uma aqui, o que muda na prática para as padarias do Simples Nacional, a gente respondeu. Hoje eu trabalho todo errado, né? Maquininha fantasma, tem um emotionzinho do fantasma. Por onde eu começo a consertar? O primeiro é um crime, né? Isso não é nem sonegação, isso é fraude fiscal. Na realidade, nós temos a tipificação dessas condições, né, no Código Penal, ou seja, é crime contra a fazenda e etc. Agora, por onde começar? Realmente, às vezes, assim, eu não estou aqui fazendo uma venda, né, assim, mas contratando um profissional que conheça do seu negócio para poder te dar todos os instrumentos necessários para que você consiga sair desse cenário. Porque é um cenário que, né, vamos falar assim, algumas pessoas, acho que isso é muito importante, nós temos que edificar o nosso negócio na rocha e não na areia. Né? Então, quer dizer, isso não é algo que vai ter sustentação. Né? Ou seja, isso vai cair. Então, você precisa de se estruturar e, para isso, você precisa de ter, né, um parceiro forte do seu lado para te dar essa condição. E a outra que eu vi aqui, do José, quando sair do Simples Nacional? Existe uma média de faturamento que você indica? Não, olha só, é muito importante. Isso não é uma receita. Uma receita. Cenário por cenário. É cenário por cenário. O que você tem que fazer? Você tem que avaliar, fazer simulações. Então você vai avaliar assim, olha, hoje no Simples Nacional, minha carga tributária está sendo de 12%, hipoteticamente falando. Eu vou simular o quanto que eu vou ter de carga tributária no lucro presumido e quanto que eu vou ter de carga tributária no lucro real. Porque depende se ele compra tudo com nota ou não, porque a gente sabe que nem sempre compra tudo com nota, se ele vai conseguir se adaptar a essa realidade. Pois eu entendo, Pedro, que não há meio caminho. Ou ele se adapta ou ele vai ser pulverizado do mercado. Não há meio caminho. Porque, dada essa condição de inteligência que se impõe nos meios de pagamento, no modelo de tributação através do split payment, vamos falar assim, de todo o rastreio, o cerco está fechando. De todo o rastreio que é realizado com PIX acima de R$2.000. Então, quer dizer, não há possibilidade. Porque um caso desse rapaz que a gente só pode entender o seguinte, que ele não está assim por uma condição de vontade dele, ele está assim porque de repente eu não tenho conhecimento, eu não sei como fazer. Então, meu amigo que passou aqui a pergunta, busque como fazer, né? Busque uma orientação para que você consiga sair desse cenário de trevas que você se encontra dentro dele. Rogério, última perguntinha para a gente fazer as considerações finais, que é do João Antunes. Para quem fatura mais ou menos 300 mil, o que é uma alíquota média do imposto sobre o faturamento? Isso vai variar muito, dada a condição de mix de produto, performance, né, do negócio, mais empregado, menos empregado, mas ele pode trabalhar aí com uma alíquota que pode variar na faixa de 7% a 12%, né, a depender do tipo de negócio, a depender da quantidade de mão de obra que efetivamente ele tem. De 7% a 12%. Isso num cenário de hoje, né? Como se a gente estivesse tirando uma fotografia do cenário de hoje. Janeiro de 2026. Em 27, isso já é outro cenário. Então, 2027 já temos outro episódio já para gravar aí, que é o andamento. Rogério, considerações finais aí, um recado para a nossa audiência, né? Então, até antes de você entrar, acho que ficou mais... É muita informação, é um tema, para mim, que sou leigo, vamos dizer, para a maioria da nossa audiência. Então, fica clara a importância de uma contabilidade estratégica. A importância de você ter a contabilidade como um parceiro de negócio para entender o que você não quer entender, para você poder focar em venda, segurar pessoas, né? Então, eu não abro mão, já fui cliente do Rogério, já estamos até no off aqui, discutimos outros projetos, outras parcerias. Então, para mim, essa é a principal leitura, né?
Rogério, considerações finais. As considerações finais que eu faço é realmente ter a sua contabilidade como um aliado do seu negócio. Fazer pelo menos uma reunião mensal com o seu contador, né, colocando as suas dores, colocando as suas dificuldades, né, porque certamente em cada uma dessas reuniões algo novo vai ser acrescentado para o seu negócio. Então é extremamente importante a condição de você estar atento às variáveis do seu negócio, às variáveis tributárias do seu negócio. Elas podem preceder no sucesso ou no insucesso da sua operação. Então, por isso, reitero aí a importância de trazer o seu contador para dentro da sua operação. Legal. E lembrando que um serviço contábil, né, uma contabilidade estratégica, ela vai além disso aqui que a gente conversou. Então tem a parte de departamento pessoal, que também vamos ter algumas alterações, vem NR nova aí. Então um Ministério do Trabalho cada vez mais atuante. Eu mesmo, nesse janeiro de 2026, já tive 2 fiscalizações em padarias diferentes, são fiscalizações rotineiras. E a contabilidade, por exemplo, tem me ajudado na emissão do DET, né, que é o documento eletrônico. Então são informações que a gente não tem acesso, que é uma linguagem que eu não consigo conversar com o fiscal, a contabilidade tem me ajudado. Rogério, como é que a gente encontra a Progresso? Como é que a gente fala com a Progresso? Como é que é o Instagram? A Progresso ela tem o site dela, onde tem um blog que frequentemente sai informações do segmento da planificação, né, seja na área fiscal, seja na área, né, de RH e etc. Então, visitem, porque vocês vão gostar. O nosso Instagram, a nossa página é www.progressocontabilidade.com.br. Progresso Contabilidade. E o nosso Instagram também. Vocês entrando no Instagram, @Progresso Contabilidade, vocês vão, né, ter acesso lá a todas as informações e publicações. Se quiserem marcar uma reunião com a Progresso Contabilidade, para poder tirar as dúvidas, entender, né, o momento que você está vivendo ali e, quem sabe, ter uma contabilidade estratégica ao seu lado, só mandar uma mensagem no Instagram ali, tem os contatos do site, né? Tem. Pode estar fazendo contato conosco, assim que nós recebermos o contato, a gente faz um encontro. Às vezes também a pessoa pode não estar aqui em Belo Horizonte, a gente pode fazer via call. Se estiver aqui, vai ser um prazer, né, recebê-los, né, na nossa sede. Nós contamos com, hoje, uma equipe de 75 pessoas, atendemos a mais de 500 clientes em várias unidades federadas. Então a gente está aí à disposição de vocês para bater às vezes, fazer um bate-papo sem nenhum tipo de compromisso. Sim, para entender o seu cenário, o seu momento e, quem sabe, partir para essa linha de trabalho. Então vou colocar na descrição do episódio aí o site da Progresso, vou colocar o @ do Instagram da Progresso e um oferecimento do Pão de Queijo Coisas de Minas, que é um dos meus principais fornecedores nas padarias. Então o Rogério vai receber um kit lá da Coisas de Minas na Progresso. Agradecer você que nos acompanhou até aqui. Esse episódio vai para o YouTube, então segue o nosso canal lá, vai para o Spotify também para você escutar treinando, escutar dirigindo, no trânsito aí, na padaria. Então é um episódio de janeiro de 2026 que com certeza daqui a pouco tem que ser atualizado. Então você, meu amigo dono de padaria, não perca tempo, vá fazendo a sua parte, que são esses passo a passo que a gente citou aqui no episódio. Então, Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Com certeza vamos gravar outros, tem muito tema para a gente poder gravar. Então, obrigado para você que ficou até aqui, obrigado, Rogério. Até o próximo episódio e tchau!